Olá, irmãos e irmãs. A leitura de hoje encerra de uma forma muito bela dois grandes livros do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos e o Evangelho de São João. Em ambos, eles terminam apontando para a mesma realidade. A missão continua. Na primeira leitura, nós encontramos Paulo já em Roma, depois das perseguições, prisões, naufrágios, julgamentos e até incontáveis sofrimentos. Ele finalmente chega ao centro do Império Romano. Poderíamos imaginar que ali terminaria a sua história, mas não. O texto, ele conclui dizendo que Paulo permaneceu 2 anos anunciando o reino de Deus, com toda a coragem e os obstáculos. É impressionante perceber que Paulo estava fisicamente preso, mas a palavra de Deus, ela permanecia nele. As correntes podiam limitar seus movimentos, mas elas não podiam aprisionar o evangelho. O homem, ele estava vigiado por um soldado, mas a mensagem, ela continuava alcançando os corações. O evangelho, ele já nos leva a um diálogo entre Jesus e Pedro. Depois de restaurar o apóstolo com o tríplice "Tu me amas?", Jesus nos anuncia o caminho que Pedro deverá percorrer. Mas Pedro, olhando para João, pergunta: "Senhor, e este, o que será dele?" É uma pergunta muito humana, porque quantas vezes também olhamos para a vida dos outros? Queremos saber por que alguém recebeu determinada graça e por que outro sofre menos, porque alguns parecem ter um caminho mais fácil, ou porque certas vocações são diferentes das nossas. A resposta de Jesus, ela é firme, mas também libertadora. Que te importa isso? Tu segue-me. É como se dissesse: Pedro, não te preocupes com o caminho dos outros. Cuida do teu caminho comigo. Talvez essa seja uma das palavras mais necessárias para os nossos dias. Porque nós vivemos constantemente comparando vidas, histórias, conquistas, dificuldades. Jesus, ele vem e nos convida a tirar os olhos dos outros e fixá-los nele. Não importa qual será a missão do nosso irmão. O que importa é que nós não tenhamos o olhar para o destino do outro. Ao mesmo tempo, o que cada cruz de um deles carregará. O chamado, ele é pessoal, ele permanece o mesmo. Segue-me. Segue-me quando tudo estiver claro. Segue-me quando houver dúvidas. Segue-me quando houver alegria. Segue-me quando houver lágrimas. Segue-me quando comparar a tua história com a de ninguém. Cada alma, ela possui um caminho único diante de Deus. O Evangelho, ele termina dizendo que Jesus realizou muitas outras coisas que não foram escritas, porque o mundo inteiro não seria capaz de conter todos os livros. Ele nos recorda que a obra de Cristo não terminou nas palavras da Bíblia. Jesus, ele continua agindo hoje, ele continua curando, ele continua chamando, ele continua convertendo corações, ele continua escrevendo capítulos vivos da nossa história, através de cada discípulo. Os Atos dos Apóstolos terminam em uma conclusão definitiva, porque, de certo modo, ele continua sendo escrito. Cada cristão fiel acrescenta uma nova página à história da igreja. E talvez hoje, Jesus repita para cada um de nós aquilo que disse a Pedro às margens do lago. Não te preocupes com o caminho dos outros. Eu conheço a tua história, teus medos, tuas lutas e tua missão. Apenas confia e segue-me. Oração final. Senhor Jesus, livra-me da tentação de comparar minha vida com a dos outros. Ensina-me a confiar no caminho que preparastes para mim. Quando eu estiver cansado, fortalece-me.
Quando eu estiver confuso, ilumina-me. Quando eu estiver com medo, sustenta-me. Que eu não perca tempo olhando para trás ou para os lados, mas mantenha meus olhos fixos em Ti. Dá-me coragem para anunciar o Evangelho em todas as circunstâncias da minha vida, e que ao final da caminhada eu possa ouvir dos Teus lábios a mesma voz amorosa que chamou Pedro: vem, segue-me. Amém.